mais novidades do segundo dia da 22ª edição da Tecnoshow Comigo. A Tecnoshow é comigo, mas agora é com você, Renata Afonso. Já ouvi essa brincadeira hoje, Tavinho? Tavinha, o Centro Tecnológico, a feira, né, Tecnoshow Comigo, funciona dentro do Centro Tecnológico, onde tem muitas pesquisas. Por ano, são pelo menos 80 pesquisas. Eu estou ao lado da Amanda Bueno, que é pesquisadora em Fisiologia e Nutrição de Plantas. Amanda, obrigada pela participação, boa tarde. Todo ano tem que ter uma pesquisa diferente, né, porque o solo muda. Isso, Renata. A gente trabalha aqui na nossa região com estudos focados no que acontece na nossa região. Então, cada ano o comportamento climático é diferente. Então, a gente tem estratégias para aplicar produtos no campo, na lavoura, que vão atender desde períodos secos quanto períodos mais chuvosos, como foi essa safra. Então, cada ano é uma surpresa. E a gente trabalhando aqui dentro da região, estudando os materiais que são plantados aqui, a gente tem um entendimento melhor de como posicionar os insumos durante a safra. São pesquisas principalmente de soja, milho e sorgo. Isso, a nossa região ela tem um foco muito grande no plantio de soja, milho e sorgo. E a gente também tem pesquisas na área de pecuária, como culturas forrageiras e produção animal também. Vou mostrar aqui é uma das pesquisas, você estava me explicando, pedi para o Paulo mostrar aqui é a expressão do potencial da soja, ou seja, como é que a soja seria se não tivesse os fatores climáticos e também os fatores fisiológicos. Né? Isso, aqui a gente está fazendo essa demonstração e a gente forneceu todos os nutrientes, forneceu água. Toda semana a gente fazia aplicações para as pragas, para as doenças que vinham a acometer essa soja, para expressar o real potencial produtivo dela. Tem alguns estudos aí na literatura que indicam que os materiais genéticos de soja hoje em dia podem produzir até 350 sacas por hectare. Mas na lavoura a gente não chega a esse ponto porque a gente tem aqueles fatores que vão reduzir a produtividade. E aí os nossos em todas as áreas, reduzir, mitigar, atenuar esses fatores que são redutores da produção aqui na nossa região. A região qual é o máximo que tem chegado por hectare? A gente consegue em talhões chegar até mais de 100 sacas por hectare, mas a média das fazendas fica em torno de 80, 85 em áreas que têm alto potencial produtivo. Então a gente tem a tecnologia, mas a tecnologia precisa ser trabalhada. Ali tem fatores climas, fisiológicos e os fitotécnicos, né? Isso, o clima é o principal fator que vai influenciar e aí a gente não tem muito como controlar. A gente consegue em algumas áreas colocar uma irrigação, um pivô, mas no geral a gente não controla os fatores climáticos. Mas o controle de pragas, o controle de doenças, de plantas daninhas, o manejo fisiológico, a adubação via solo, isso se a gente fazer de forma correta, a gente consegue controlar e consegue fornecer o que a planta precisa para atingir o seu potencial lá na lavoura. Isso seria o mundo ideal, né? Seria o mundo ideal. E a gente está seguindo com pesquisas para alcançar aí esse mundo. E é importante essa parceria, principalmente porque aqui vocês já estão mostrando para o produtor o que talvez ele possa aplicar no próximo ano, porque muda sempre. Exato. A gente pesquisa o que está acontecendo nessa safra e se refletir na safra que vem a gente consegue ter estratégias para atenuar os problemas que venham a acontecer. E é interessante também porque é um banco de dados para a história, né? Exato, a gente tem um banco de dados aí desde muitos anos atrás do cultivo de soja, de milho e de sorgo, que vão permeando aí pelo clima durante esses anos. Tanto na área de plantas daninhas, na área de controle e manejo de doenças, a gente vai evoluindo conforme esses problemas chegam na região. E aí a gente tenta propor essas soluções para o produtor lá na ponta. Vamos mostrar mais ali, pedir para o Paulo ir para lá. Ali o que é aquele espaço ali? O que vocês estão mostrando ali? Ali a gente está mostrando algumas estratégias para adubação foliar. A soja, quando ela está no campo, a gente faz adubação via solo, né? Antes do plantio ou no momento do plantio. Depois que ela começa a crescer e se desenvolver, pode ser que apresente alguns problemas nutricionais que a gente não consegue mais corrigir via solo. E aí a gente faz as estratégias de adubação foliar. Então aqui a gente tem manejo com bioestimulantes, a gente tem manejo visando a análise foliar, então a gente identifica qual nutriente está limitante, por exemplo, por deficiência, e faz a aplicação dele no momento em que a planta está mais responsiva. Para
atenuar os problemas nutricionais e trazer algumas estratégias fisiológicas para o desenvolvimento da cultura. Agora eu vou pedir para o Paulo voltar para cá, porque eu queria falar desse espaço aqui que eu achei muito interessante, que é o solo argiloso e o solo arenoso, que é muito comum aqui na região, né? Isso, aqui na nossa região e na área de atuação da cooperativa, a gente trabalha em solos argilosos e solos arenosos. Então aqui a gente está trazendo algumas estratégias de adubação, visando a fertilidade do solo para atender esses dois tipos de solo. Então a gente tem ali, por exemplo, no solo arenoso, a demonstração de uma área de soja com palhada, que é extremamente importante para o desenvolvimento da cultura, porque o solo arenoso ele retém menos água, ele perde mais água no sistema. Então, se tiver períodos de veranico e o solo estiver descoberto, a planta entra em estresse muito mais rápido. Então, se a gente tem uma cobertura, uma palhada, essa água fica mais retida, a temperatura do solo fica menor e a planta consegue se desenvolver melhor nesse tipo de solo. No solo argiloso? No solo argiloso da mesma forma, só que no solo argiloso ele retém mais água na sua estrutura. Então a planta ela consegue passar por mais tempo em períodos de veranico. Ela vai sofrer, mas ela vai sofrer um pouquinho mais tarde. Então a gente também trazer palhada para esse sistema é muito importante, visando aí períodos de estresse prolongado, altas temperaturas que podem reduzir o desenvolvimento da planta. E altas temperaturas é o que mais tem aqui, né? A gente teve problema na safra 23-24, principal problema com altas temperaturas e má distribuição de chuvas. Já nessa safra 24-25, a gente teve boa distribuição de chuva e dias nublados. Então, dias nublados, a planta não consegue fazer fotossíntese. A fotossíntese fica reduzida e o potencial produtivo acaba reduzindo também. Agora, com relação à irrigação, como é que funciona aqui? Como é que está a produção com irrigação? O produtor está investindo nisso ou não? Aqui na nossa região, a agricultura irrigada ainda é incipiente. Alguns produtores trabalham, mas não é uma tecnologia muito difundida por conta da outorga de água. Então, a gente tem algumas regulamentações que reduzem aí as áreas que trabalham com irrigação. Ótimo, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Tavinho, viu só que bacana? É a terceira entrevista da Amanda, mas toda vez que eu converso com ela é sempre um aprendizado. Acho que ela fala muito bem, eu já falei isso para ela. Volto com você. Ela manda bem mesmo, ela explica bem. Ela falou aí de uma forma técnica, mas de uma forma bem compreensiva. Bom, até sexta-feira, então, você está aí em Rio Verde, Goiás. Então, até sexta-feira, a Tecno Show comigo, mas será sempre contigo aí em Rio Verde, Renata Afonso. Tchau.